Bom, pessoal, eu gostaria de agradecer aí a presença de todos, né? De todos os participantes, os integrantes aí da comissão organizadora do 14º Simpósio O Sol Nasceu para Todos, um simpósio aí que já está na 14ª edição, né? Hoje nós estamos com a palestra, né? Com a professora Maria Silvia, né? A professora Maria Silvia, ela é professora, né, do Centro Universitário Central Paulista, da Unicep, aqui, né, em São Carlos, nutricionista formada aí pela PUC de Campinas, especialista em saúde pública, mestrado e doutorado aí pela Unesp de Araraquara, não é? Foi nutricionista responsável aí, né, do restaurante universitário da UFSCar, né, até 2015 aí. Docente também, né, dos cursos de nutrição em várias instituições, né, agora no momento está com nós aí há um bom tempo, né, Maria Silvia, desde o início do curso. Sim. Aqui na Unicep, né. Maria Silvia também, ela é professora das disciplinas, né, de política de segurança alimentar e nutricional, epidemiologia e saúde coletiva, ética, controle de qualidade, legislação de alimentos, e também é integrante e presidente do CONSEAN, que é o Conselho Municipal de Segurança Alimentar de São Carlos, representando aí o Conselho Regional, né, da terceira região, o Conselho Regional de Nutrição na terceira região, integrante também da CR, né, SANS Central, né, do Conselho Regional de Segurança Alimentar aqui da região central, da gestão de 2017 a 2019, representando o sindicato aí de nutrição do estado de São Paulo, né? Uma descrição aqui, eu vou colocar aqui o currículo da professora Maria Silvia no chat, né? Para aqueles que precisam e gostariam de ler aqui, né? Meu nome, eu sou a professora Valéria, né? Sou coordenadora do curso de nutrição aqui da Unicep São Carlos. Sou nutricionista, mestre em alimentos e nutrição pela Unesp de Araraquara. Estou aqui hoje como moderadora do simpósio, né? O Sol Nasceu para Todos, e vou acompanhar aí, né? E depois a gente faz uma breve, né, discussão aí no final da palestra da professora Maria Silvia. Vou colocar a minha descrição para aqueles que estão somente ouvindo, né, o simpósio. Eu, né, estou de cabelo, né, meu cabelo é castanho, minha blusa é um pouco alaranjada, o fundo da tela aqui, né, ele tem janelas, está com umas árvores aqui, né, que é os vasos que eu tenho na minha casa. Professora Silvia, você gostaria de se apresentar? Posso fazer isso. Bom, primeiro agradecer, é um prazer estar aqui participando. Há muito tempo eu acompanho o esforço do professor Hilário, né, para a realização desse evento, ano após ano, então é um prazer finalmente poder estar participando. Não sei se eu consigo me descrever bem, né? Mas eu também tenho cabelo castanho claro, estou usando uns óculos agora para poder enxergar de perto, porque eu já estou naquela fase que a gente não enxerga direito nem de perto nem de longe, então vou ficar, às vezes, tirando e colocando os óculos por isso. Estou usando uma blusa branca, xadrez, com riscas pretas, e estou aqui num escritório da minha casa. Meu fundo é simplesmente a minha parede branca e um pedacinho da porta do escritório. E é um prazer estar aqui com vocês. Isso, obrigada, professora. Como, né, você disse mesmo, né, a gente acompanha aí as edições, né, do simpósio, aí a gente percebe, né, a união e aí a interação entre, né, o pessoal aí da comissão organizadora. Eu acompanho ele, né, não estou aí, né, em todas as edições, mas algumas edições eu acompanho eles aí, né. Este ano estamos aí em momento virtual, né. A gente estava até comentando sobre isso, que a tecnologia nos uniu, né, a pandemia causou essa união, né, a tecnologia proporcionou essa
interação, né, entre as pessoas também, né? Um lado bom aí, né? Bom, então eu vou passar a palestra aí para a professora Maria Silvia, que fala sobre segurança alimentar e nutricional para pessoas com deficiência durante a pandemia. Um tema muito relevante, muito abrangente, né? De extrema necessidade neste momento. Várias questões, a professora vai abordar aí várias questões, né, relacionadas à segurança alimentar, direito humano, alimentação adequada, trazendo um enfoque aí, né, para pessoas com deficiência. Professora, muito obrigada por aceitar aí o convite, né, pela disponibilidade, agradeço aí em nome, né, de todos os integrantes do simpósio, tá bom? E agora a palestra é com você, muito obrigada, e eu estarei aqui com o meu microfone no mudo, e qualquer coisa pode, né, me chamar que estarei aqui. Eu vou desligar a minha câmera para deixar somente a Amanda, intérprete Libras. Muito obrigada, Amanda, pela presença. Amanda fazendo uma descrição também, né? Está com um fundo branco, cabelos presos, blusa preta, né? Agradeço, Amanda, muito obrigada, tá? Maria Silvia, boa apresentação. Muito obrigada. Eu só tenho uma dúvida, não sei se é melhor eu deixar a minha câmera ligada ou se eu desligo a câmera para a Amanda ficar... Deixar, acho que a câmera ligada é melhor, deixa a câmera melhor? ligada. Tá bom, então. Então vamos lá. Você sobe a apresentação aí? Vou subir e vou passar o controle para você. Tá bom. Bom, então vamos lá, eu vou tentar fazer um apanhado, não muito aprofundado, por causa do tempo que nós temos, mas eu estou à disposição para dúvidas e para aprofundar qualquer questão que alguém tiver e quiser encaminhar. E a gente vai falar um pouquinho sobre segurança alimentar e nutricional para pessoas com deficiência durante a pandemia de Covid-19, né? É uma situação que nós estamos vivendo, que atingiu a todos nós, e, claro, atingiu também as pessoas com deficiência que têm características específicas, necessidades específicas que também têm que ser atendidas durante esse período de pandemia, né? Então, a gente começa primeiro trazendo essa constatação, que não é do conhecimento de todos, infelizmente, mas que a alimentação é um direito, né? Ele é um direito que está previsto no artigo 6º da nossa Constituição Federal, que diz: são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Né? A alimentação não estava incluída nesse texto, ela foi incluída por uma emenda constitucional número 64 no ano de 2010. Né? Então, a partir deste momento, a alimentação, que é um direito humano, previsto na Declaração dos Direitos Humanos da ONU, ela passa também a fazer parte do texto da nossa Constituição. E por que a gente está falando sobre a alimentação ser um direito? Né? Porque isso vem de decisões, que são decisões internacionais, documentos da própria ONU, né, a Organização das Nações Unidas, e é um direito que não é só um direito à alimentação, qualquer alimentação, é um direito à alimentação adequada, né? E ele é um direito inerente a todas as pessoas. E ele significa que todos nós devemos ter acesso regular, permanente e restrito a alimentos seguros e saudáveis, em quantidade e qualidade adequadas e suficientes, né? E isso deve ser feito de acordo com tradições culturais, né, para garantir uma vida livre de medo, uma vida digna, uma vida plena, né, em todas as nossas dimensões, física, mental, individual, coletiva. Então, como seres humanos, temos direito à alimentação adequada.
e esse direito é um direito que deve ser garantido de forma regular, permanente e restrita. O que quer dizer que não dá para viver situações em que, em alguns momentos, a gente sabe que tem acesso ao alimento adequado, em outros momentos a gente não sabe se tem medo de não ter, ou não tem efetivamente, né? Então, tem em determinadas ocasiões e não tem em outras ocasiões, significa que o direito não está sendo respeitado, porque ele tem que ser regular, permanente e irrestrito. E isso significa, quando a gente tem todos nós, né, toda a população, todas as pessoas, esse direito garantido, que nós temos uma condição que a gente chama de segurança alimentar e nutricional. SAN, né, para os íntimos, a gente traz para a sigla para ficar mais fácil no texto. E esse direito, o direito à segurança alimentar e nutricional, ele está previsto numa lei que nós temos, que é a Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional, que a gente carinhosamente chama de LOSAN, né? A Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional define a segurança alimentar e nutricional, e essa definição ela foi construída ao longo de anos pelo movimento popular, por pessoas que discutiram a questão da segurança alimentar e nutricional em conferências que foram realizadas, e o texto final diz que a segurança alimentar e nutricional é o direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde e que respeitem a diversidade cultural, que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis. Então, vejam, a gente costuma dizer que a segurança alimentar e nutricional ela tem diversos componentes, né? Ela tem um componente de saúde quando ela fala na condição dietética, na dimensão dietética e nutricional. Então, alimentos em quantidade suficiente e adequado às necessidades de cada indivíduo. Lembrando que cada indivíduo tem necessidades diferentes, né, de acordo com a sua condição, a sua constituição, o seu nível de atividade, a sua fase de vida, a sua condição de saúde ou de algum evento que compromete a sua saúde. Então, todos temos necessidades diferentes, né, e que são diferentes individualmente e são diferentes ao longo do tempo, né, porque passamos por várias fases na nossa vida. Também tem um componente da questão da higiene, que é aquilo que a gente chama, e muitas vezes a gente vê em alguns textos, de acesso ao alimento seguro, né? O que é um alimento seguro? É um alimento que tem garantia de qualidade sanitária, né? Ele foi produzido, manipulado e deve ser consumido com as regras de higiene sendo respeitadas, de forma que esse alimento contribua para a nossa saúde e não nos traga nenhum risco, né? Porque o alimento que não é seguro é aquele que nos traz risco à saúde. Ele tem algum tipo de contaminante, né, que vai nos causar algum problema de saúde. Essa definição também tem uma dimensão na ecologia, quando ela fala em produção e em consumo sustentáveis, né? E cada vez isso é mais importante, cada vez a gente percebe mais como a nossa forma de produção e de distribuição de alimentos, ela tem comprometido a natureza, o meio ambiente, né? Como ela tem trazido problemas, inclusive problemas climáticos, e hoje a gente pensa a questão daquilo que a gente chama de sistemas alimentares, né? Todo o conjunto de atividades relacionadas à produção, comercialização e consumo de alimentos, de forma a gente estar protegendo o ambiente para que a gente deixe
ambiente saudável para as próximas gerações, né? Sem esgotar os recursos que esse ambiente oferece. Também tem um caráter de autenticidade quando a gente fala em valores e tradições culturais, porque vamos lembrar que, né, parafraseando a música dos Titãs, a gente não quer só comida, a gente quer comida e mais um monte de coisa, e lembrando que comida tem a ver com mais um monte de coisa na nossa vida, né? A gente tem tradições, a gente tem história, a comida faz parte da nossa cultura, a forma como a gente cozinha, a forma como a gente produz os alimentos, a forma como a gente consome os alimentos consumidos em diferentes épocas, em diferentes situações, a gente tem tradições alimentares, e isso é importante de ser respeitado e mantido, né? A gente não tem que homogeneizar e todo mundo comer a mesma coisa do mesmo jeito, porque quando a gente faz isso, a gente acaba com a nossa cultura e com as nossas tradições. E por último, essa definição ela tem um componente de solidariedade importante, no sentido de perceber que somos todos indivíduos, cada um com as suas especificidades e necessidades, mas que fazemos parte de um grupo que ocupa o planeta neste momento, né? E que, por sermos parte do grupo, temos um compromisso com o grupo. E por isso, participação social para buscar segurança alimentar para todos é uma responsabilidade de cada um de nós, né? Não adianta a gente dizer, eu estou garantido, minha segurança alimentar está garantida, quando a de outras pessoas não está, né? Quando você tem gente que não tem acesso a uma alimentação adequada. Então, participação social é fundamental e isso significa que a gente precisa se interessar, a gente precisa participar, a gente precisa descobrir os meios de fazer a nossa voz ser ouvida, né, e de influenciar decisões e situações que a gente está vendo que não estão legais ou com as quais a gente não concorda, se a gente tem alguma ideia, alguma solução, né? Então é importante que a gente descubra quais são os canais de participação para que a gente possa participar. É claro que tem gente que participa mais, tem gente que participa menos, tem gente que gosta mais só de ouvir, tem outros que gostam de falar mais. Isso faz parte das nossas especificidades, mas é importante que todo mundo tenha clareza da necessidade de participar e de pensar que somos um conjunto, né? Não vivemos sozinhos e não temos como viver sozinhos. Fazemos parte de um grupo social e precisamos contribuir para que esse grupo social seja melhor cada vez mais para cada um dos seus integrantes. E é nesse sentido que a gente fala em solidariedade, tá? Bom, essa situação da pandemia de Covid-19, ela trouxe para nós um monte de coisas novas, né? Muitas delas que nos deixaram bastante chateados, acho que não teve ninguém que ficou feliz, né, com essa nova epidemia, essa nova doença que se tornou uma pandemia. Então vamos esclarecer, pandemia é uma epidemia que pega praticamente todo o planeta, né, que atinge diferentes continentes, então é isso que a gente chama de pandemia, é como se fosse uma epidemia que não é localizada, ela é espalhada, né? E agora, nesse momento que a gente vive, com toda a facilidade que a gente tem de ir de um lado para o outro, de viajar, né, de estar no outro lado do mundo com tão pouco tempo, o espalhamento de uma doença como essa ficou muito mais fácil. Então, a pandemia de Covid-19 não é a primeira pandemia que o mundo enfrenta, nós já tivemos outras, mas o que nos surpreendeu, né, que não deveria surpreender, a gente deveria estar preparado para isso, foi a velocidade com que a pandemia se espalhou e atingiu todos os continentes, né?
Então, é uma situação nova que trouxe para a gente, neste século, né, para a nossa geração, a necessidade do isolamento social, né? A gente até discute um pouco essa expressão, né, mas a gente chama de distanciamento, porque, na verdade, né, muito poucas pessoas ficaram definitivamente isoladas, mas a ideia é que a gente fique distanciado, né? E isso contraria a nossa própria natureza. Nós somos seres sociais, nós somos, né, seres que vivem e que precisam da interação social. E dizer para a gente, olha, cada um tem que ficar quietinho dentro da sua casa, num primeiro momento, foi uma coisa assim, tudo bem, alguns dias a gente fica, né? E aí, quando a gente foi vendo a coisa se prolongar, é que foi, né, trazendo um incômodo, uma sensação de que a gente teria que aprender a lidar com as perdas que viriam dessa pandemia, né? E a gente teve perdas significativas, a gente teve perdas de vidas humanas, né, e não foram poucas, alguns países mais do que outros, alguns países lidaram de forma diferente com a pandemia. Em alguns países houve aquilo que se chama de lockdown, né, que é fechamento total e completo, todo mundo preso dentro de casa, por um período curto, mas para ver se a transmissão da doença reduzia. Em outros países isso foi menos rígido, né? E isso define a quantidade de vidas humanas que foram perdidas, e claro que isso atinge a todos nós, né? Mesmo que não sejam pessoas próximas a nós, isso atinge porque né, ninguém fica feliz vendo que as pessoas estão sendo atingidas por uma doença desconhecida, com a qual a gente não consegue lidar, e estão perdendo a vida por isso. Mas a gente também teve outras perdas, né? Perdas materiais, perdas relacionadas à nossa saúde, à nossa renda, à nossa qualidade de vida, porque a gente já não podia manter a nossa rotina, a gente passou a ter dificuldades várias decorrentes do distanciamento social. Para algumas pessoas que vinham fazendo acompanhamentos, tratamentos, né, recuperação, ou mesmo manutenção da sua saúde com base em atendimentos da área de saúde, viram esses atendimentos serem suspensos, né? De princípio, eles foram todos suspensos, depois a gente foi tentando adaptar essa situação para o mundo virtual, né? Como a gente fez na própria área da educação, né? Primeiro a gente suspende as aulas, depois a gente se ajusta para não, né, para que essa impossibilidade de se encontrar pessoalmente não determinasse que tudo ficasse parado. Então, da mesma forma, alguns atendimentos acabaram sendo adaptados para o ambiente virtual. E tudo isso nos leva à sensação de perda de direitos, né? Porque o direito de ir e vir, o direito de ser atendido, o direito de ter o contato social necessário ou por vontade, por desejo, né? Ficou mesmo essa sensação de perda de direitos, o que trouxe, em alguns casos, um grande retrocesso em todos os processos de inclusão, né? A gente vinha da construção social de uma série de processos para incluir todos os indivíduos, cada um com suas especificidades, cada um com suas características, cada um com suas necessidades, mas incluir a todos na vida social e nos direitos que devemos todos ter respeitados como seres humanos que somos, né? E sendo isso uma questão temporária, em função do controle da pandemia, a gente tenta lidar com essas coisas todas, muito embora a gente tenha uma percepção hoje de que esse temporário já está ficando longo demais, né? Eu acho que o que angustia muita gente é não saber como nem quando tudo isso vai acabar. Ficamos todos com a sensação de que estamos aguardando o fim da pandemia para que a vida volte ao normal. E muitos estão defendendo que o normal que a gente tem que voltar não é aquele que a gente tinha antes, mas é um que seja melhor do que a gente tinha antes, com tudo o que nós aprendemos nesse momento, né?
Tudo isso levou a uma série de problemas relacionados à questão da alimentação, que muitas vezes a gente nem percebe, né? Então a gente teve uma redução no consumo, a gente viu aí que próprio impedimento de sair de casa nos levou a adaptações na nossa vida e no nosso consumo, né? Reduzimos o consumo de muitas coisas, embora outras coisas a gente tenha passado a consumir mais pela necessidade, pela possibilidade. Tivemos alguns problemas com a oferta, né, de produtos, especialmente de alimentos, porque paralisando tudo, a produção, a comercialização também foram, num primeiro momento, afetadas, porque isso fez parte de um processo de paralisação da economia, né? E a gente tem todo o processo de produção, comercialização e consumo de alimentos dentro do conjunto da economia do país, né? Então, isso também foi afetado, e o que a gente viu foi uma recessão global, né? Todos os países do mundo estão sofrendo com essa situação e estão buscando soluções para essas situações. Isso levou a problemas econômicos, como a queda na Bolsa de Valores, a queda do preço das commodities, né? Que são os produtos que a gente exporta e que tem o seu preço determinado na Bolsa de Valores, inclusive produtos alimentícios, né? Soja, milho, né? O próprio açúcar, o café, né? São produtos que são comercializados pelo Brasil, exportados e que têm os seus preços definidos no mercado de valores, e isso também foi atingido, o que nos coloca numa situação de crise. E aí vem a pergunta, o que é que a gente faz com isso? Né? Como é que a gente lida com tudo isso neste momento de crise para tentar superar este momento de crise? Eu fui fazer uma busca, uma pesquisa junto com a professora Valéria, a gente foi verificar o que havia de orientação e de determinações em relação aos direitos das pessoas com deficiência, né? E a gente encontrou no site do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos um material que é este material, né? Pessoas com deficiência e com doenças raras e o Covid-19. Eu não sei se todos conhecem, né? A gente vai dar uma revisada rápida, é um material bastante interessante, com orientações específicas, né? Primeiro explicando o que é o coronavírus, que é um vírus que faz parte de uma família de vírus que causam infecções respiratórias, e que um novo coronavírus, né, que faz parte dessa família, foi descoberto, foi identificado em dezembro de 2019, depois que alguns casos de uma doença específica, desconhecida, foram registrados na China, né? Essa doença foi denominada oficialmente Covid-19. Então, essa é a nomenclatura que a gente usa, porque esse é o nome que a Organização Mundial de Saúde deu para a Covid-19. E aí, esse material diz, primeiro, que a pessoa com deficiência, pelo simples fato de ser uma pessoa com deficiência, não tem maior vulnerabilidade ao coronavírus ou à Covid-19. Essa maior vulnerabilidade, ela está ligada a uma série de condições que podem atingir pessoas com deficiência ou não, né? Que podem atingir pessoas sem deficiência. Então, que condições são essas, né? Elas também foram sendo construídas, identificadas aos poucos, ao longo do tempo, enquanto os cientistas foram descobrindo as características dessa doença. Por ser uma doença nova, as respostas tiveram que ser descobertas, né, identificadas e confirmadas, enquanto a gente estava cuidando das pessoas doentes. É a tal da história que muita gente falou em entrevistas, muitos profissionais de saúde falaram, que era como trocar o pneu do carro com o carro andando, né? Era isso que estava acontecendo, porque a gente foi aprendendo com a doença na medida em que os novos casos foram sendo identificados. Então, são características de vulnerabilidade maior ao Covid-19
restrições respiratórias, indivíduos que têm restrições respiratórias por diferentes causas, inclusive pessoas com deficiência que têm restrições respiratórias em função da sua condição, dificuldades nos cuidados pessoais, né? Aqueles que, em função da sua condição, têm dificuldades nos cuidados pessoais, pessoas que têm condições autoimunes, né? Então, alguns indivíduos que têm uma condição autoimune, pessoas acima de 60 anos, aqueles que têm doenças associadas, né, as chamadas comorbidades, como diabetes, hipertensão arterial, doenças do coração, do pulmão, dos rins, e algumas doenças neurológicas, né? Então, dessa lista também faz parte a condição da obesidade, porque a obesidade ela está nesse conjunto, né? Pessoas em tratamento de câncer, porque também estão numa condição momentânea de vulnerabilidade, tá certo? Bom, como é feita a transmissão da Covid? Isso é uma coisa que o material lá do Ministério também coloca, acredito que todo mundo já viu, já teve acesso a essas informações, porque elas foram amplamente divulgadas, né? Mas todas as condições que favorecem as viroses respiratórias, né? Então, o aperto de mão, que é a principal forma de transmissão da gripe comum e também da Covid, porque as pessoas colocam as mãos constantemente no rosto, no aparelho respiratório, no nariz, na boca, né? Nos lugares em que estão, nos lugares do ambiente, a gente usa a mão o tempo todo, toca em vários lugares que outras pessoas também tocaram, né? Então, quando a gente aperta a mão da outra pessoa, a gente está levando tudo isso junto no aperto de mão. As manifestações do sistema respiratório, então tosse, espirro, aquela coriza, né, do nariz, quando o nariz pinga ou quando a gente tem a expulsão de catarro pelo nariz, as gotículas de saliva, né, e tudo aquilo com o que a gente tem contato frequente e que para onde a gente leva essas secreções respiratórias. Então, celulares, mesas, maçanetas de porta, brinquedos, teclados de computador, toda vez que a gente toca esses lugares com as mãos contaminadas, a gente está levando contaminação para esses lugares. A pessoa que toca nesse lugar em seguida pode ser contaminada por aí e dessa forma, né? Então, corrimão, porta, telefone, antigamente, quando tinha telefone público, né, aqueles famosos orelhões, eram uma fonte inesgotável de contaminação, porque todo mundo punha a mão ali, ficava exposto no tempo. Então, hoje a gente não tem mais isso, mas a gente tem os celulares, que a gente não larga deles, a gente anda com eles o tempo todo, e aí a gente vai contaminando esses aparelhos também. E como se proteger, né? Então, sempre higienizar as mãos com frequência, lavar direitinho, evitar tocar olhos, nariz e boca com as mãos se elas não estiverem lavadas, ou então se elas não estiverem higienizadas com álcool em gel 70%. O álcool não é um substituto ideal do lavar a mão com água e sabonete, mas nas situações em que a gente não pode lavar a mão com água e sabonete, o álcool gel, ele é uma forma eficiente da gente eliminar essa contaminação. Ao tossir ou espirrar, então, cobrir o nariz não com as mãos, mas com um lenço ou com o braço, né? Então, a gente chama isso de etiqueta respiratória. Em vez de a gente levar a mão para cobrir o nariz e a boca para espirrar, a gente leva o cotovelo, o braço fechado, né? Porque a gente vai evitar espalhar as gotículas pelo ambiente, mas a gente está contendo não com as mãos. Manter uma distância mínima das outras pessoas, de cerca de 2 metros, né? Principalmente se as pessoas estiverem tossindo ou respirando. Evitar os contatos físicos próximos, né? Isso eu acho que nos causou aí mais dificuldade, evitar abraços, beijos, apertos de mão, né?
é adotar um comportamento amigável, mas sem contato físico, né? Com a ideia de que a gente deve demonstrar a nossa felicidade de encontrar o outro, a nossa alegria de encontrar o outro, mas sem demonstrar isso com um contato próximo. Higienizar com frequência o celular, os brinquedos das crianças, tudo aquilo em que muitas pessoas tocam e a gente toca sempre, tá? Em relação à alimentação, fundamental não compartilhar objetos de uso pessoal. Então, talheres, toalhas, pratos, copos, tudo isso é individual, cada um com o seu, né? Não compartilhar, porque ao compartilhar a gente pode estar compartilhando também as nossas secreções respiratórias, saliva, né, que vão contaminar, que vão chegar nesses objetos quando a gente utiliza esses objetos, e isso é natural, não tem como impedir. Evitar aglomerações, né, essa é a regra fundamental, manter os ambientes limpos e sempre bem ventilados. Estando doente, evitar o contato físico com outras pessoas. Então, essa pandemia nos traz uma consciência de que a gente não tem que cuidar só da gente, mas a gente tem que cuidar do outro, e quando a gente está com sintomas, a gente não expor os outros a uma possível contaminação, né? E dormir bem, ter uma alimentação saudável, continuar fazendo a atividade física possível, porque isso faz parte de tudo aquilo que nos traz uma vida saudável, né? E aí vem as nossas dificuldades de manter tudo isso na situação de distanciamento social, na situação de isolamento e tudo aquilo que a gente foi contido por conta da pandemia, né? Então, como buscar essas coisas, porque muita gente diz, muito fácil falar, né? Muito fácil falar, mas como fazer? Na prática, o material lá do Ministério dos Direitos Humanos também fala de algumas situações específicas, então cuidadores, atendentes pessoais também têm que ter cuidados, né? Também, se tiverem que se locomover e se higienizar antes de ter contato com a pessoa que está sendo cuidada, usar máscara o tempo todo, né? Se tiverem sintomas de gripe, evitar contato. Pessoas que têm doenças raras, então, ter cuidados específicos, as pessoas que dependem de cuidados específicos e de ter tratamento continuado não podem interromper o tratamento, né? Mas devem passar a ter cuidados especiais, né? De alguns com baixa imunidade, isolamento máximo, né? Os doentes crônicos não interromper os seus tratamentos porque são necessários, então clínicas, profissionais de saúde tiveram que se adaptar para atender essas pessoas com mais segurança, né? Quem usa medicamento de uso continuado, conseguir com o médico receitas com maior validade para não precisar ficar indo, né, rotineiramente buscar a rotina para retirar o medicamento. Isso foram mudanças que foram feitas logo no início, né, para favorecer que as pessoas conseguissem manter o isolamento. Quem usa aparelhos de ventilação mecânica, de traqueostomia, tem um cuidado muito grande com a higienização desses equipamentos, redobrar os cuidados, né? E, se possível, suspender as idas às clínicas de reabilitação. Então, isso também no início foi feito, algumas adaptações virtuais, depois algumas clínicas foram retornando, né? Já com as devidas alterações para garantia de segurança. Pessoas com lesões medulares podem ter dificuldade respiratória e essas pessoas estão no grupo de risco e por isso tem que ter, então, um cuidado redobrado. Preciso limpar os objetos em que as pessoas tocam com frequência, então, lembrando que pessoas com deficiência física podem ter condições que as levem a ter que tocar com bastante frequência em determinados objetos ou determinados equipamentos. Então, o aro de impulsão da cadeira de rodas, né, precisa ser limpo com bastante frequência, joystick, as órteses e próteses, né, aqueles objetos que são
apoios para meios de locomoção, então bengalas, muletas, andadores, tudo aquilo que se toca muito, então, né, uma limpeza bem constante, bem adequada, e se não for urgente, evitar ir a hospitais, a fisioterapia ou atividades que tenham equipamentos compartilhados, né, aqueles equipamentos utilizados nas atividades de recuperação, de manutenção, né, de adaptação, e que são compartilhados por diversas pessoas, porque o risco está aí, no compartilhamento. Para deficientes visuais, a situação já fica um pouco complicada, porque o sentido do tato, ele é muito utilizado, muito explorado, então a recomendação é lavar as mãos com frequência, principalmente após tocar mapas táteis, corrimãos, maçanetas, né? E utilizar o álcool em gel 70% com frequência. Então, tudo aquilo que for tocado com frequência, como a bengala longa, né? Lavar com água e sabão, com álcool 70, utilizar o álcool 70 para a higienização. E ao receber ajuda, procurar segurar no ombro da pessoa que está colaborando, evitando tocar nas mãos ou no cotovelo, né? Por que não tocar no cotovelo? Exatamente porque a gente recomenda que as pessoas, quando forem tossir ou espirrar, usem o braço e o cotovelo para fazer o anteparo do espirro, né? Então, as mãos contaminadas, os cotovelos passam a ser também um local de risco para tocar. Então, havendo necessidade, tocar nos ombros de quem está ajudando, de quem está apoiando, né? Para evitar uma contaminação maior. Existe para deficientes visuais, isso é para todos, né? Também a descrição da forma correta de lavar as mãos, acredito que todos também já tenham visto, então molhar, colocar o sabão, de preferência líquido, esfregar as palmas, esfregar o dorso das duas mãos, né? Fazer aquele movimento de passar os dedos de uma mão entre os dedos da outra, depois fazer aquela conchinha na palma da mão, né? E aí lavar os polegares e os punhos, né? Evitando tocar na torneira para abrir ou para fechar, se não for possível, utilizar o cotovelo ou utilizar a toalha, o papel toalha, por exemplo, para fazer isso, né? Então, é importante lavar as mãos e lavar as mãos direitinho. Para pessoas com deficiência auditiva, né, que utilizam libras, tentar não tocar no rosto durante a conversação, né? Porque, exatamente como essa questão da gente estar usando as mãos, tocando em vários lugares, se a gente, ao fazer os movimentos, toca no rosto, a gente está trazendo uma contaminação para o rosto se as mãos não estiverem limpas, né? Então, é um somatório de coisas que a gente precisa cuidar, né? Lavar as mãos constantemente, evitar tocar o rosto, né? São situações que dependem aí de adaptações para evitar contaminações. Para pessoas que se comunicam usando o contato físico, e aí não tem como não utilizar o contato físico, né? No caso da Libras tátil ou no caso da utilização de Tadoma, as pessoas devem, então, higienizar as mãos e os antebraços com frequência, né? Só isso é que vai garantir que a gente reduza o risco de contaminação. E aí, para pessoas com deficiência intelectual, que podem ter dificuldade de compreender as recomendações, né? Essas pessoas podem necessitar de uma supervisão maior, né? Precisam redobrar o cuidado com a higiene pessoal, e tem um destaque para as pessoas com síndrome de Down, porque essas pessoas podem ter uma incidência maior de algumas disfunções de imunidade, cardiopatias, né? Questões aí de doenças respiratórias, e aí sim elas estão incluídas nos grupos de risco em função dessas condições específicas que podem, né, ser mais incidentes em pessoas com síndrome de Down. Tá certo?
Bom, pensando em como a Covid-19 trouxe prejuízos à segurança alimentar no Brasil, e o que inclui as pessoas com deficiência, né? Então, a gente teve prejuízos na questão da disponibilidade dos alimentos, porque a gente teve uma redução da oferta de alimentos in natura, que vem da agricultura familiar, especialmente frutas e vegetais, que são fundamentais para uma alimentação saudável. Ocorreu a paralisação do PNAE, né, do Programa Nacional de Alimentação Escolar, que atingiu crianças em idade escolar, né, a aquisição de alimentos da agricultura familiar, o que atingiu os agricultores familiares, né, fábricas de processamento de alimentos foram fechadas porque tiveram muitos surtos entre os trabalhadores, então isso reduz a oferta de alimentos. Muitos equipamentos de venda e comercialização foram fechados, isso foi um problema, porque foram fechadas feiras livres, restaurantes, né? O que permaneceu foram os supermercados e os hipermercados, o que limita o acesso a alimentos saudáveis, alimentos vindos da agricultura familiar. Então, o fechamento das feiras livres foi um problema. E a limitação do transporte dos alimentos, né? Muitas vezes a gente queria determinados produtos que não estavam disponíveis. O acesso aos alimentos também, né, foi prejudicado, porque muita gente teve perda de renda, né? E para aqueles mais vulneráveis, trabalhadores informais que não puderam sair para trabalhar, né? Houve uma situação mesmo de não ter condições de adquirir a alimentação suficiente necessária, inclusive porque a gente teve uma redução da cobertura do Bolsa Família, né? A gente vinha de um período em que houve uma redução do Bolsa Família, então muitas famílias já sem esse apoio do recurso proveniente desse programa de complementação de renda. No caso do consumo, houve, né, isso já foi verificado, redução do consumo de alimentos in natura e aumento do ganho de peso ou da ocorrência de transtornos alimentares associados tanto ao isolamento social, as pessoas, né, que acabaram desequilibrando o seu consumo de alimentos em função do isolamento, tanto em relação à própria inatividade física que o isolamento trouxe. E, óbvio, né, a utilização biológica dos alimentos, ou seja, a forma como o nosso corpo utiliza os alimentos, também foi prejudicada, porque alguns serviços de saúde foram suspensos, então idosos, crianças, gestantes, grupos mais vulneráveis, né, tiveram dificuldades aí com o cuidado com as suas deficiências nutricionais, né? A gente tem alguns problemas de deficiência nutricional no Brasil que precisam de cuidado constante, como a anemia, a falta de vitamina A, né? Então, houve no princípio uma dificuldade com isso, e populações e pessoas sem acesso à água, a saneamento, a higiene adequadas, né? Isso também é um grande problema quando a gente diz que o fundamental é a higiene e o cuidado pessoal, e pessoas que não têm condições, né? Porque não têm o necessário para esse tipo de cuidado, que leva a uma série de problemas de saúde que vão agravar situações de desnutrição, né, e de carência de alguns micronutrientes. Bom, aqui tem alguns exemplos, né, do que houve, depois a gente vai falar das medidas que foram tomadas. Então, alimentos que subiram de preço, passaram a pesar mais no bolso do consumidor, né, alimentos, segurança alimentar que foi comprometida, então da própria ONU e da FAO, a Organização da ONU para a Agricultura e Alimentação, a certeza de que o Brasil volta ao mapa da fome, porque os índices de insegurança alimentar já vinham crescendo e cresceram mais ainda durante a pandemia. A necessidade de que políticas públicas que apoiem os trabalhadores e as pessoas com necessidades específicas, né, foi uma chamada da Organização Mundial de Saúde, no sentido de que os governos precisavam tomar medidas, né, medidas que tanto resolvessem ou tanto minimizassem a paralisia econômica que houve no mundo por conta da
do isolamento, do distanciamento, né, e que poderiam provocar, então, uma nova pandemia, que eles chamaram de pandemia de fome, né, porque a gente controla a pandemia de Covid, mas aí a gente vai ter um monte de gente em situação de insegurança alimentar, e a necessidade de que os governos, então, interfiram tanto na economia quanto nas outras áreas, né, para promover estímulos que ajudem os setores mais afetados a se recuperarem, né, e para se adaptarem às necessidades dessa nova condição. Então, a gente tem aqui algumas medidas, né? Lá a gente também achou no site lá do Ministério um plano, uma informação de um plano. Esse dado é de julho, né? Eu não sei exatamente o que foi colocado em ação deste plano, mas existe um plano para diminuir o impacto na vida de pessoas com deficiência durante a pandemia. Então, tem lá lançamento de cartilhas para cuidador, essa cartilha que a gente mostrou aqui, né, o repasse de recursos, a liberação de recursos aí, né, inclusive para alimentação, né, para acolhimento, para alimentação de pessoas com deficiência, né, e a gente espera que isso chegue, e a antecipação do pagamento de R$600 para 178 mil pessoas com deficiência que estão inscritas no benefício de prestação continuada. Então, isso é importante, o benefício não foi suspenso, muito pelo contrário, houve essa antecipação do pagamento para as pessoas com o BPC, o que é importante para garantir a sobrevivência nesse período, né? O Brasil teve, então, a implantação do auxílio emergencial, né? Foi aprovado pelo Congresso, sancionado pela Presidência da República, o auxílio que no começo era no valor de R$600 e agora vai ser reduzido pela metade, mas também a antecipação de um salário mínimo para o auxílio-doença e a antecipação do saque do FGTS para quem, né, tinha esse direito. Isso foi importante para garantir que as famílias e que as pessoas tivessem acesso a alimentos. Também a gente teve uma questão da solidariedade se sobrepondo, né, a essa situação de necessidade. Então, a solidariedade de empresas, a solidariedade de pessoas, né, então solidariedade que se multiplica durante a pandemia, e a solidariedade de movimentos sociais, né, como o movimento dos trabalhadores sem terra, que é um dos grupos que tem mais ação solidária nesse período, né, agricultores assentados da reforma agrária, que tinham uma produção constante, uma produção planejada, que foram fazendo diversos tipos de doação, né, que tiraram parte da produção, que em vez de ir para comercialização, foram para doação, para campanhas, para instituições, né, para distribuição entre pessoas com necessidade. Eu queria só fazer, antes de passar para essa próxima etapa final aqui, fazer algumas observações. Aqui em São Carlos, a gente teve a prefeitura, num primeiro momento, fechou os restaurantes populares, que são equipamentos importantes de atendimento à população, de garantia de segurança alimentar, mas depois reabriu o restaurante do bairro Antenor Garcia, não fornecendo refeições para consumo no local, mas fornecendo marmitex, aquela refeição para levar para casa. E agora, mais recentemente, o restaurante popular que era na Vila Irene, ele foi transferido para o bairro São Carlos 8, e ele está funcionando no bairro São Carlos 8 também com a distribuição de marmitex, né? A merenda escolar foi suspensa, porque as aulas foram suspensas, mas a Secretaria de Educação optou, então, por fazer a distribuição do cartão com um valor mensal que as famílias pudessem utilizar, então, para a aquisição de gêneros alimentícios durante o período em que as aulas não estão sendo realizadas, né? Se houver alguma questão, alguma situação de insegurança alimentar identificada, né, essas situações precisam ser encaminhadas para a prefeitura, podem ser encaminhadas via os diferentes conselhos que o município tem, então os conselhos da área do serviço social, né, os próprios conselhos da saúde,
né, os que cuidam das questões das minorias, né, e o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional, né, que não está se reunindo regularmente, mas que mantém contato entre os seus membros por meio de grupos de WhatsApp. A gente tem um grupo de WhatsApp, né, e a gente, durante esse período, levou e buscou soluções para uma série de situações que chegaram ao nosso conhecimento, né? Então, doações, direcionamento de doações, grupos que precisavam de atendimento específicos, a gente foi direcionando, né, para que houvesse. Então, pensando nas pessoas que já têm garantia de acesso ao alimento, né? Então, como manter a segurança alimentar? Se eu tenho acesso aos alimentos, o que eu posso fazer para manter a minha segurança alimentar? Então, uma das coisas é utilizar as orientações do Guia Alimentar que a gente tem no Brasil. A gente tem um Guia Alimentar excelente, publicado pelo Ministério da Saúde, né, que já foi premiado internacionalmente, considerado um guia excelente, que divide os alimentos em 4 grupos, né? 4 grupos básicos com os quais a gente pode trabalhar. Então, os alimentos in natura ou minimamente processados, que são aqueles que vêm da natureza, que estão mais próximos possíveis de como eles vêm da natureza, de como eles são retirados da natureza, então frutas, legumes, vegetais diversos, né? Ou minimamente processados, que são aqueles que são só limpos, retirados da casca, né? Como o arroz, o feijão, a farinha, né, que é o grão do trigo que foi moído, né. O outro grupo é o grupo dos ingredientes culinários, né. Os ingredientes culinários são aqueles que a gente utiliza para o preparo das refeições, basicamente sal, óleo, açúcar, né. Os processados, que são a junção desses aqui com esses aqui, né? Então, alguns alimentos que são acrescidos de sal ou de açúcar, né, ou de gordura para a sua manutenção e para aumentar a vida útil. E o último grupo, que é o grupo problemático, que são os ultraprocessados, que são aqueles alimentos que passam por processos industriais intensos, né, que modificam esse alimento, que quando a gente olha o alimento no pacote, na embalagem, a gente já não consegue identificar o alimento original de onde ele veio, né, da natureza. São alimentos que contêm uma lista de ingredientes muito grandes, entre eles ingredientes que a gente nunca nem ouviu falar, porque não são de utilização dentro de casa, né? São ingredientes que a gente olha e pensa, mas o que será que é isso? Né, nomes estranhos, porque são substâncias aditivas, são substâncias químicas que são colocadas nesse alimento para mudar a sua cor, para mudar a sua forma, para mudar o seu sabor, para conservar mais, né? Então, são os chamados alimentos ultraprocessados. Vou responder ao professor Hilário aqui, que colocou uma pergunta, se o restaurante universitário da UFSCar também está fornecendo alimentação. Ele está fornecendo para os estudantes da universidade, tá? Somente os estudantes que são já utilizadores, usuários do RU, né, e que não retornaram para suas residências, que ficaram aqui em São Carlos e que precisam do atendimento do RU, estão recebendo também refeições prontas, tá, professor Hilário? Marmitex. Mas não é para a população toda, não. É só para a população que já é usuária do RU, tá? Bom, a partir da ideia desses grupos, como é que a gente identifica esses alimentos, né? Então, vamos dar alguns poucos exemplos aqui. No caso do leite, o leite líquido, o leite in natura, é o alimento minimamente processado, ele não está exatamente como ele veio da natureza, porque ele passou por um processo de pasteurização, ele foi embalado, mas ele está bem próximo de como ele vem da natureza. Processado seria utilizar esse leite para fazer um queijo branco, um queijo de pouco processamento, né, em que você só vai acrescentar ali um pouquinho de sal e uma substância para fazer coagular, né, e retirar o soro, então eu faço o leite.
E ultraprocessados seriam aqueles queijos que a gente compra embalados, que já vêm fatiados, né, que já estão com uma aparência e um nível de processamento já bastante extenso, né? E esses alimentos, eles têm o grande problema de que eles são desequilibrados nutricionalmente, porque se aqui eu só tirei o soro, né, eu coloquei ali no leite líquido o coalho e o sal e retirei o soro, né, aqui esses queijos que já são industrializados, eles já são acrescentados de uma série de outros produtos e eles acabam tendo um desequilíbrio dos nutrientes. Então, esses são queijos muito gordurosos, né? Por exemplo, tá? Um outro exemplo que a gente gosta de usar é o do milho, né? O milho que está na espiga é o alimento in natura, é aquele que eu trouxe para casa, cozinhei a espiga e vou comer direto da espiga. Se eu comprar os grãos que eu tirei da espiga dentro de uma latinha em conserva, ele é o processado. O que que tem aqui? Aqui foi retirado o grão da espiga, foi acrescentado água e sal para fazer a conservação e foi colocado na latinha. Então, esse é o alimento processado. Já se eu for atrás daqueles pacotinhos de salgadinhos, crocantes, amarelos, com cheiros bem específicos, né? Bem engordurados, porque se eu for comer, a minha mão começa a ficar engordurada de ter contato com esse alimento. Então, aqueles salgadinhos de milho no pacote, e aí vocês vão ver que todos os salgadinhos de pacote, com exceção das batatinhas, são feitos de milho. Mesmo que ele tenha sabor de bacon, mesmo que ele tenha sabor de churrasco, sei lá o quê, né? Eles são feitos de milho. E eles são ultraprocessados, porque ali no milho, junto ao milho, são acrescentados diferentes tipos de aditivos e ele fica, então, desequilibrado. E mais um exemplo é o exemplo dos peixes, né? O peixe in natura, aquele que eu vou comprar na peixaria ou no supermercado, ou que eu tirei a pele e transformei num filé. O processado, o que vem na latinha, porque ele está ou colocado no óleo ou colocado na água. Hoje a gente acha alguns desses peixes, né, já não no óleo, conservados no óleo, mas conservados na água, né? Então ele teve ali o acréscimo de algum ingrediente culinário. E os ultraprocessados, quando eu já compro aquele empanadinho, que já é uma maçaroca de peixe, né, empanada, pré-frita, que já teve um monte de coisa acrescentada e que eu chego em casa e vou então só colocar na gordura ou vou colocar no forno, né, para fazer e para consumir. Então esse aqui, apesar de muitos deles até terem o formato de peixe, eles, olhando para eles, a gente já não consegue enxergar o peixe original de onde ele veio, né, da natureza, tá certo? Bom, e aí o que a gente faz com essas informações, né? A gente segue os 10 passos para alimentação saudável que estão no Guia Alimentar. Então, primeiro, fazer dos alimentos in natura e dos minimamente processados a base da nossa alimentação. É o que tem que estar presente em maior quantidade, na maior proporção, na nossa alimentação, né? Então, sempre que possível, escolher alimentos in natura para compor as nossas refeições. Ah, mas como que eu componho as refeições? Do jeito tradicional que você está acostumado. Nós temos um hábito alimentar bastante tradicional no Brasil, que é muito saudável. É o prato que tem arroz, feijão, às vezes um pouquinho de carne, que não precisa estar lá todo dia, né? Verduras, legumes, saladas, né? E eu faço uma combinação tradicional daquilo que eu estou acostumada a comer sempre, vou variando todo dia, vario os legumes, vario as verduras, vario a carne quando ela está presente e vou fazendo a minha refeição tradicional. Utilizar os alimentos do grupo 2, óleos, gordura, sal, né, açúcar, em quantidades controladas, né, em quantidades não exageradas, tá? Para temperar, para cozinhar. Então, reduzir o acréscimo do sal, o acréscimo do óleo, né, o acréscimo do açúcar, quando a gente vai consumir os alimentos in natura, que são os alimentos do primeiro grupo, mas que a gente vai precisar utilizar para poder preparar,
né? Limitar o consumo dos alimentos processados. Então, aqueles que são processados, como os queijos, os pães, né, os alimentos enlatados, a Valéria lembrou dos ovos, importante, né, incluir os ovos na nossa alimentação. Ovos são saudáveis e substituem a carne, né, com qualidade, não há porquê. Muita gente acha que o ovo é um alimento de segunda. A gente tem grupos que acham que o ovo é um alimento de segunda, e tem aqueles que comem ovos, né, em grande quantidade, porque acham que ele é um alimento fitness, né, saudável. Então, o ovo é um bom alimento e deve estar presente na nossa alimentação sem exagero, né? E aí limitar o consumo de alimentos processados. Quando consumir como complemento àquela refeição feita com alimentos in natura, né? Evitar o consumo de ultraprocessados. Então, tudo aquilo que vem no pacote, tudo aquilo que eu olho, eu já não identifico mais como um alimento in natura, de onde ele veio. Tudo aquilo que se usa para substituir a refeição, eu consumo aquilo e acabo deixando de fazer uma refeição, né, tradicional. Tudo isso deve ter o seu consumo evitado. A gente não está dizendo que é proibido, a gente está dizendo que tem que ser um consumo eventual, não pode ser um consumo exagerado, não pode virar hábito todo dia, né? Isso, a ideia do pão, né? O pão feito em casa, próximo do alimento in natura, ele é um processado em que a gente coloca o pão francês tradicional, que é farinha, água, açúcar, farinha, água e sal, basicamente, o fermento. E se você começa a processar demais na indústria, no pão que vem no pacotinho, a bisnaguinha, o pão de forma, você dá uma lida lá no pacotinho, na lista de ingredientes, e você vai ver que tem muito mais do que farinha, água, sal e fermento, né? Então, ele passa a ser um produto ultraprocessado, tá? O pão feito em casa é mais saudável, o pão francês é mais saudável do que o pão que vem no pacote, que vem embalado no pacote, apesar do pão de pacote ser bem mais prático, né? Digamos assim, bem mais fácil, bem mais prático, tá? E o guia, além dessas orientações, ele tem algumas outras orientações que são importantes, né? Que, primeiro, comer com regularidade e atenção em ambientes apropriados, sempre que possível com companhia, né? Porque quando a gente está fazendo isso, a gente está prestando atenção no que a gente está fazendo, a gente está vendo o alimento que a gente está comendo, a gente está saboreando, a gente está pensando, a gente está utilizando esse momento para fazer uma confraternização com as pessoas que estão comendo com a gente. Isso é importante para a nossa cultura, não é à toa que toda vez que a gente tem uma festa, tem comida na festa, né? Comer junto é uma forma de confraternizar, de socializar, de comemorar, e isso é importante, tá? Em seguida, a gente também recomenda, o guia também recomenda, fazer compras em lugares que têm mais variedade de alimentos in natura e minimamente processados, e aí essa situação é uma situação complicada, no sentido de os hipermercados e supermercados nesse momento, né, foram os que mantiveram o atendimento, e eles têm uma oferta restrita de alimentos in natura, né? Então o fechamento das feiras livres, por exemplo, foi um problema. Agora a gente já tem as feiras retornando, né? São Carlos abriu aquela feira no cartódromo para passar com o carro e já pegar os produtos dentro do carro, o que facilitou para algumas pessoas, e agora as feiras estão retornando, né? Para que a gente possa ir a locais que tenham mais oferta de produtos in natura, né? Que a gente possa fazer compras com mais tranquilidade. Vou falar do peixe cru já, tá? Tentar organizar, né, e fazer uma tentativa neste momento, momentos em que a gente ficou em casa e pôde se dedicar mais à cozinha, uma tentativa de desenvolver as nossas habilidades culinárias. Muita gente perdeu as habilidades culinárias, né? Muita gente deixou de aprender a cozinhar em casa, porque é tão fácil comer fora de casa, é tão fácil comprar pronto. E nesse momento, muita gente descobriu que podia, sim,
aprender a cozinhar, né? Fazer coisas na cozinha. Isso não significa que a gente tenha que perder a vida na cozinha, o dia todo na cozinha, mas que a gente possa utilizar as nossas habilidades para comer de forma mais saudável, né? E a gente tem aí muitos sites, muitos canais de televisão com programas que orientam para cozinhar de uma forma simples, fácil, né? O programa da Rita Lobo, né, que passa no Canal Pago, no GNT, é um programa muito bom. Ela tem um site chamado Panelinha, que tem várias receitas, várias orientações, né? Planejar o tempo para poder comprar, produzir e consumir as refeições. Então, muita gente diz, mas eu não consigo, eu não consigo ter tempo, porque cozinhar toma tempo, mas se a gente conseguir se planejar para fazer as compras, para deixar as coisas pré-preparadas, só para a hora de comer você fazer a finalização, você consegue consumir os alimentos de forma mais saudável, né? Dividindo tarefas, porque também não é justo que uma única pessoa da residência seja a responsável por cozinhar, limpar, comprar, né? Então isso significa que a gente precisa aprender a viver em grupo, né? A se planejar, né? Para poder planejar o tempo e ter uma refeição mais saudável. E aí, terminando, dá preferência, se for comer fora de casa, a locais que servem refeições feitas na hora, então refeições completas e não lanchonetes, fast food, essas coisas todas, e ser crítico quanto às informações e orientações sobre alimentação que existem na mídia, porque tem muita informação irregular, tem muita informação de má qualidade, né? Tem muita fake news. Tem muita mentira, efetivamente, que as pessoas espalham. Precisa comer isso para aumentar a imunidade. Isso aqui é proibido porque não sei das quantas. Se tomar tal coisa mata o coronavírus no nariz e aí a pessoa não fica doente. Tudo isso é bobagem, né? Tudo isso é mentira. Pode ter sido feito como uma brincadeira, mas de fato engana as pessoas que acham que estão protegidas e não estão. Vou tentar responder aqui 2 ou 3 coisas que vocês colocaram. Uma em relação ao peixe cru, né? A gente vai falar, Ana, aqui a gente não tem nenhuma comprovação de transmissão da Covid-19 por meio de alimentos, sejam eles alimentos crus, alimentos processados, alimentos cozidos ou preparados, tá? Os cuidados no consumo do peixe cru são os mesmos de fora do período da pandemia, né? O peixe cru pode ser um veículo de contaminação, como o alimento pode ser também, se quem está manipulando não estiver tomando os cuidados adequados. No caso do peixe cru, todos os cuidados em relação à origem do alimento, em relação à forma como ele foi manipulado, tem que ser mantidos, tá? Tem uma colocação aqui da Maria Cristina falando do alimento in natura, mas que está exposto aos agrotóxicos. É verdade, esse é um problema, e se a gente pudesse também escolher a origem dos alimentos que a gente compra, isso seria fundamental, né? Escolher principalmente daquilo que a gente chama de circuitos curtos de comercialização, né? Que são os alimentos produzidos e comercializados próximos do local em que eles vão ser consumidos. Então, a chance da gente ter, muitas vezes, ou alimentos orgânicos, em que na sua produção não foi utilizado nenhum agrotóxico, ou alimentos que não têm a certificação do orgânico, mas que são produzidos por meio daquilo que a gente chama de agroecologia, que é uma preocupação de não contaminar o alimento e o solo, né? São importantes, e os cuidados que a Valéria está reforçando aí, né? Escolher o local de compra, higienizar bem os alimentos, né? Então, sempre os alimentos in natura são melhores, né? Mesmo que eles não sejam orgânicos, desde que a gente tome todos os cuidados, tá? Porque a grande utilização de agrotóxicos e
e de produtos que vão contaminar os alimentos, ela existe com mais intensidade ainda nos alimentos que vão ser a base dos industrializados. Então, consumir industrializados não é garantia de que você está livre do agrotóxico, porque o agrotóxico está na base daquilo que foi utilizado para fazer o industrializado, né? Então, o melhor de tudo é a gente escolher, se puder, os orgânicos, se puder, os produzidos de forma agroecológica, e isso acontece na agricultura familiar, né? Então é bom descobrir onde estão os agricultores familiares do seu município, como é que você compra nas feiras da agricultura familiar, né? Com certeza você vai estar tendo mais qualidade aí, tá? Para encerrar, eu acho que a gente já está chegando no tempo, estourando o tempo, né? A gente tem alguns toques a respeito da alimentação em tempos de Covid, né? Porque a gente muitas vezes acaba tendo uma relação pouco equilibrada com a nossa alimentação, né? Porque a gente come por diferentes razões, a gente come porque tem fome, a gente come para comemorar, a gente come quando a gente está triste, a gente tem dificuldade de lidar com as emoções e come para tentar resolver essas emoções, tanto positivas quanto negativas, e isso acaba desequilibrando a forma como a gente se alimenta, né? Então, como é que a gente busca esse equilíbrio? Existem alguns manuais, materiais feitos pelo curso de nutrição da Universidade Federal do Espírito Santo, que a gente está trazendo como exemplo, né? Então, a gente tem aqui uma listinha de como é que eu diferencio a fome física da fome emocional, né? Então, a fome que é a fome que tem a ver com o seu corpo, está precisando de alimentos, que tem a ver com quando você já está algum tempo sem fazer uma refeição e o seu organismo mostra para você, pela sensação de fome, que está na hora de comer novamente, né? E que quando você faz a sua refeição, ela é uma refeição variada e ela te traz aquela sensação de saciedade, você fica satisfeito. Já a fome emocional tem alguma outra característica, né? Ela é aquela fome que é uma fome que às vezes dá a sensação de que você não vai conseguir aplacar essa fome, né? Você que não tem limite para a fome, não vem a saciedade. Muitas vezes essa fome é uma fome porque eu estou sem fazer nada, então eu como porque eu estou sem fazer nada, eu estou triste, eu como porque eu estou triste, eu estou alegre, eu como porque eu estou alegre, eu estou sem nada para fazer, eu como, porque é uma forma interessante de ocupar o tempo, né? Essa fome não é uma fome física, ela é uma fome emocional e a gente precisa aprender a lidar com ela, porque ela pode trazer um desequilíbrio muito grande na nossa saúde, né? Então, desejo por um alimento específico, eu estou com fome, mas eu estou com fome de chocolate, eu estou com fome de sorvete, né? Isso não é fome, isso é apetite, isso é vontade, não está errado ter apetite nem ter vontades, né? A gente precisa lidar com esses apetites específicos, com as nossas vontades, é justo e é digno honrar essa vontade de comer, mas isso não pode virar apoio para quando a gente está triste, para quando a gente está alegre, para quando a gente está chateado, para quando a gente está com raiva, né? E a gente precisa ter equilíbrio nessas escolhas, né? O Miron tá falando aqui do exercício físico regular, que também é fundamental, né? Que a gente teve alguma dificuldade aí em relação à pandemia, e eu acredito que os nossos colegas da educação física, né, tenham também procurado soluções aí para isso, né? Nesse momento, a Valéria lembrou aqui da questão da safra, de comprar os alimentos da safra, né? Que são os que têm mais disponibilidade, portanto, que são mais acessíveis, né? E aí, como lidar com essa fome emocional para quem tem, né? Então, a primeira coisa é aprender a diferenciar a fome física da fome emocional, para a gente poder lidar com elas adequadamente. Comer preferencialmente por fome física, comer devagar, mastigar bem os alimentos, repousar os talheres entre as garfadas. Cada vez que eu levo o garfo na boca, para o tempo de eu mastigar, eu coloco o garfo no prato de novo, fico esperando para acabar de mastigar e pegar uma outra garfada, saborear bem os alimentos, desfrutar a refeição, e é por isso que os ultraprocessados são muito negativos nesse momento, porque quando eu como ultraprocessado,
muitas vezes eu como fazendo outra coisa. Eu estou assistindo televisão e aí eu abro um pacotinho, né? Eu abro um pacotinho e digo assim, eu vou comer só um pouquinho desse salgadinho aqui enquanto eu estou vendo a televisão. E aí eu vou assistindo e vou comendo, vou assistindo e vou comendo, de repente eu olho e penso assim, nossa, eu comi o pacote inteiro e eu nem percebi que eu comi o pacote inteiro, né? Então é por isso que a gente diz que a gente precisa comer sempre à mesa, junto com outras pessoas, saborear o alimento, evitar comer enquanto está fazendo outra coisa, prestando atenção em outra coisa. Prestar atenção no alimento para a gente poder desfrutar da refeição, aproveitar o alimento, tá? E para terminar, vamos desfazer aqui alguns mitos, né? Algumas questões e algumas dúvidas que ficam aí. A alimentação é importante para a imunidade? Todo mundo perguntou isso lá no começo, né, da pandemia, como ter a nossa imunidade aumentada. A alimentação é fundamental para a imunidade, mas a imunidade ela é construída a longo prazo com base em uma alimentação saudável e variada, que inclui frutas, legumes e verduras. Não existe nenhum alimento ou nenhuma mistura milagrosa que aumente a imunidade de uma hora para outra. Isso é bobagem, né? Então teve gente aí dando receita de shot para imunidade, agora está na moda os shots, né? Você mistura um monte de coisa num copinho pequeno, né? Eu conhecia o shot para tomar tequila, né? Para tomar pinga. Meu avô a vida inteira tomava um golinho de pinga naquele copinho pequenininho. Agora esse copinho pequenininho virou o lugar de você fazer lá uma mistura de pós e alguns ingredientes, né? E de manhã eu tomo um shot da imunidade. Gente, isso não existe, né? Imunidade a gente cria e mantém, entre outras coisas, por meio de uma alimentação saudável, adequada, variada, aquela que a gente falou aqui, né, seguindo as orientações do guia alimentar. Como que eu faço com a compra dos alimentos, né? Bom, a compra dos alimentos, ela tem que ser feita com muito cuidado. Tem muita gente que está indo aos supermercados ou às feiras, então tem que manter todos os cuidados do distanciamento. Muita gente está pedindo para entregar em casa, né? Isso também é viável, mas aí sempre após as compras fazer a higienização das embalagens para eliminar qualquer possível contaminação do coronavírus. Então lembrando os cuidados pessoais no contato, manter o uso da máscara, higienizar as mãos, se eu vou ao supermercado, se eu estou recebendo na minha casa, e aí uma vez que eu recebi, né, fazer a higienização adequada das embalagens, porque essas embalagens podem ter sido manipuladas por pessoas que estão contaminadas, espirraram, sujaram a mão e pegaram na embalagem. Então essa é a preocupação. Como que higieniza? Higieniza utilizando água, sabão, né, água e detergente e álcool 70, né? É possível, algumas embalagens a gente bota debaixo da torneira e lava mesmo, e outras a gente espirra o álcool 70. Uma outra possibilidade que eu tenho usado aqui em casa são produtos e pacotes que eu não vou utilizar imediatamente, eu coloco esses produtos de quarentena, eu deixo eles lá separados e fico esperando só para pegá-los alguns dias depois, uma semana depois, porque aí se tiver alguma contaminação do coronavírus ali, ela já foi eliminada, né? Então, antes de colocar no armário, lavar as embalagens com água e sabão, borrifar álcool 70 ou uma solução clorada, né? Como é que faz essa solução clorada? Uma colher de água sanitária, uma colher de sopa de água sanitária para cada litro de água. Posso borrifar isso nas embalagens e os alimentos, aqueles que eu vou guardar, né? Frutas, legumes, verduras, eu tiro da embalagem, lavo em água corrente e uso uma solução clorada e deixo os alimentos de molho por pelo menos 15 minutos, né? Faço lá uma bacia, faço lá um recipiente adequado para isso, com água, essa solução de água com água sanitária, coloco os alimentos lá, né? Já passei na água antes, coloco ali e vou passar na água depois para enxaguar, né? Antes de guardar. E aí posso guardar e consumir, que esses alimentos estão já livres da contaminação do coronavírus.
Não há evidência científica, então, de que o coronavírus seja transmitido por alimentos, né? Então, eu não preciso me preocupar, como a gente falou do peixe cru ou de qualquer alimento, que ao comer o alimento vai estar contaminado, né? Então, não tem esse risco, tá? Mas o risco é, então, do contato das mãos, das embalagens, de tossir, espirrar ou falar enquanto eu estou manuseando o alimento, né? Então, todos aqueles cuidados que a gente sempre recomendou, né, de não usar anéis, brincos, pulseiras enquanto estiver manipulando o alimento, né, de higienizar adequadamente utensílios, talheres, né? Tudo isso está tranquilo. Lembrando que o vírus ele é sensível a temperaturas que a gente usa para cozinhar os alimentos. Então, alimentos aquecidos mais do que 70 graus, eles estão com certeza livres de qualquer contaminação, inclusive do coronavírus, tá? Na questão dos deliveries, posso pedir comida? Pode pedir comida com os mesmos cuidados, né? De preferência, pagar online, utilizar os aplicativos que pagam online, que é para eu não ter que ter um contato mais próximo com quem está entregando, ou utilizar as maquininhas, né? Não tem jeito, eu vou ter que utilizar a maquininha para passar o cartão. De preferência, aquela maquininha em que o cartão você não insere o cartão, você coloca, né, por proximidade. Não tenho isso, meu cartão tem que inserir na maquininha. Tudo bem, vai receber, coloca a máscara, pega a maquininha, coloca o cartão, digita a senha, tira o cartão, imediatamente higieniza o cartão e higieniza as mãos, né? Porque você teve contato com a maquininha, você precisou digitar. Mas pode higienizar o cartão? Pode e deve. Lava o cartão, né? O cartão de crédito ou esses cartões de débito, qualquer cartão desses, dá para lavar com água e detergente, dá para passar álcool gel e dá para borrifar álcool 70 nele. Ele resiste tranquilamente e eu falo com conhecimento de causa porque eu tenho feito isso aqui em casa, tá? Bom, vou receber o alimento, o que eu vou fazer com ele? Vou pegar o pacote, evitar contato com as mãos do entregador, né? Vou pegar o pacote, mantendo uma distância de 1 metro, pelo menos, entre você e o entregador. Vou pegar esse alimento, vou levar para uma superfície que eu tenho já separada para isso, e antes de consumir eu vou, primeiro, retirar a embalagem externa e vou jogar essa embalagem fora, né? Então eu escolhi lá um lugar que não a pia da minha casa ou a mesa que eu vou consumir, mas um lugar específico para fazer isso, né? Pego essa embalagem e vou retirar a embalagem interna dali de dentro. Se eu utilizei aqui uma superfície, eu coloquei o pacote, higieniza a superfície depois, para não correr riscos, né? Pego a embalagem, higienizo as mãos antes de tocar na embalagem interna, pego a embalagem interna, a caixinha, o pacotinho, seja lá o que veio dentro da embalagem externa, transfiro para um recipiente limpo que eu vou consumir e descarto as embalagens. Eu sempre descarto as embalagens. Aqui em casa eu ainda faço o seguinte, eu borrifo álcool nessas embalagens internas também, tá? Se o alimento foi entregue para consumir de forma imediata, mas a temperatura está meio morninha, né? Faz o reaquecimento, bota no forno, né? Deixa aquecer um pouquinho e você vai garantir, então, que ele está adequado para consumo. Eu entreguei, ele foi entregue, mas eu não vou consumir na hora. Higieniza a embalagem que você colocou o alimento, coloca na geladeira na hora de consumir, faz o reaquecimento, tá? E só lembrando, antes de comer, lavar as mãos com água, com sabão, por pelo menos 20 segundos, né? A gente brinca que além de aquelas regrinhas das etapas de lavar as mãos, a gente tem que ter tempo suficiente de esfregação e do sabão. Como é que eu conto 20 segundos? Não conta, canta parabéns, né? Canta parabéns 2 vezes enquanto você lava as mãos e você vai ter o tempo necessário para fazer a higienização completa das mãos. Aquela lavadinha, né? Aquela coisinha que eu ponho a mão embaixo da torneira, dou uma esfregadinha rápida e saio, ela não é eficiente. A gente tem que aprender a lavar as mãos adequadamente, porque essa é a melhor forma da gente se proteger. Tá bom?
Gente, o que eu tinha para colocar está aqui. Eu acho que eu respondi as questões todas aí. Não sei se ficou mais alguma questão para responder. Estou à disposição e desculpa pelo tempo grande que eu utilizei, mas acho que a gente tocou em todos os pontos, certo? Que palestra linda, Maria Silvia. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu acho que teve uma enxurrada aí de informações aí. Acho que muitas dúvidas foram sanadas. A Maria Cristina estava com uma dúvida aqui. Cadê aqui? Deixa eu achar agora que foi passando assim. Sobre a conservação. Peraí, deixa eu achar. Sempre me preocupo com o armazenamento. Quais as precauções que devemos ter com a geladeira, né? Algumas, Maria Silvia? Na verdade, as precauções com a geladeira, elas são as mesmas de sempre, né? A geladeira tem que ser limpinha, tem que estar higienizada adequadamente. A gente nunca deve levar as embalagens que vieram para dentro da geladeira, né? Então, eu sempre retiro o alimento da embalagem original e coloco numa embalagem limpa e adequada para ir para a geladeira. Não encher a geladeira demais, porque quando a geladeira está muito cheia, a gente prejudica a circulação do ar frio no entorno dos alimentos e isso compromete a temperatura. Utilizar as prateleiras adequadamente, que são prateleiras que têm temperatura mais baixa para carnes, laticínios, né, ovos, as intermediárias e as de baixo, que são para verduras, legumes, né, e frutas. Separar direitinho, manter higienizado, legumes, verduras e frutas higienizar antes de colocar na geladeira, né, para manter a geladeira em ordem. E basicamente é isso, não fazer aquela coisa de abrir a geladeira e ficar parado olhando na frente, né? Vou pensar aqui o que eu vou pegar da geladeira. Não, pensa primeiro, a hora que você souber, você abre a geladeira, pega e fecha, porque o grande segredo da geladeira é manter a temperatura baixa e adequada. Basicamente é isso, nenhuma novidade. Um outro ponto também é sobre a alimentação preparada, né? Os alimentos preparados, né? O arroz, feijão, a carne, um doce, tudo. De preferência, mantê-los em ambiente, né? Em um recipiente fechado, né? Nada de ir para a geladeira, nada aberto. Até a água, até uma jarra de água, ela deve ser tampada para evitar aí contaminação cruzada, né? E os alimentos preparados, né? A comida preparada aí, o máximo, né, em 72 horas, né? Então, aí, tomar bastante cuidado, aquele arroz que você faz na segunda e fica até na sexta-feira na geladeira, o feijão, né? Fica a semana inteira lá na geladeira, aquela carne. Então, tomar bastante cuidado, né, no tempo de armazenamento desse alimento, porque ele pode se degradar e aí causar um problema alimentar, e aí o organismo fica mais debilitado, e aí, né, durante todo esse momento não é interessante aí você ter nenhum comprometimento aí de saúde em virtude da ingestão de um alimento que não está adequado, né? Mas a gente pode se organizar e usar em conjunto a geladeira e o freezer ou o congelador para facilitar as nossas refeições. Então, eu vou dar um exemplo. Eu, por exemplo, quando cozinho feijão, eu cozinho o feijão todo, eu cozinho um pacote de feijão, né? E aí, aqui em casa, eu tenho um marido mineiro que gosta de comer feijão batido, eu cozinho, bato, depois eu separo nos recipientes e congelo. Então, aí, cada vez que eu vou fazer uma refeição, eu retiro do congelador, deixo descongelar, faço o temperinho, e aí ele está sempre com a carinha do feijão novo. Mas eu estou usando o congelador, eu estou usando o freezer para fazer isso. E essa ideia do preparar com antecedência, a não ser que seja para consumir rapidamente, o ideal é a gente reduzir a preparação, a quantidade preparada para evitar sobras. E esse tempo em casa está nos permitindo perceber isso, né? O quanto a gente consome habitualmente e o quanto a gente precisa e pode preparar sem que haja sobras para a gente ter que ficar armazenando e discutindo o que vai fazer com elas depois. Lembrando só que se eu for levar um alimento preparado para a geladeira, eu levo imediatamente, eu não fico esperando ele esfriar em cima da bancada, em cima da pia,
para depois colocar na geladeira. Isso a gente aprendeu com os nossos avós, com as nossas mães, porque, estraga a geladeira. Mas isso eram as geladeiras antigas. As geladeiras novas, elas dão conta perfeitamente, você separa em recipientes menores e coloca direto na geladeira. Exatamente nesse tempo que ele fica em cima da pia, esperando esfriar, é que a gente pode ter crescimento de micro-organismos e aí ter um prejuízo razoável à saúde depois. É porque cai temperatura, né? Então, caindo a temperatura ali, vai ter o desenvolvimento de, né, micro-organismo que pode causar uma toxinfecção aí, né? Eu vou abrir assim, a gente está com um tempo, né, bem curto aqui, mas se alguém tiver alguma pergunta, quer colocar aqui no chat, ou quiser colocar, né, abrir o microfone aí para fazer alguma pergunta, né? Mas a gente foi, né, conversando aí ao longo da palestra aí, né? Foram colocando, né? Sanando as questões aí. É bom dialogar, né? Eu gosto de dialogar enquanto a gente está apresentando. Eu também gosto de ir completando aqui no chat. O José Eduardo colocou aqui novamente o link, né, para certificado. Caso alguém não tenha preenchido, né, no Forms aí, por favor, né, preenche para receber aí, né? O pessoal está elogiando, muito legal, parabéns, né? Muito obrigada. Eu que agradeço, eu que agradeço. Agradeço aí as perguntas, as contribuições, os parabéns. Foi um prazer participar e poder contribuir aqui. Estou à disposição. Quem precisar de qualquer coisa, pode entrar em contato. Estamos, né, Maria Silvia? Então, eu gostaria de agradecer bastante aí a presença da professora Maria Silvia. Amanda, muito obrigada, né, por ser a nossa intérprete hoje aí. Gratidão. Gostaria de, então, agradecer a todos os participantes que estiveram conosco hoje, que participaram. Giovana, obrigada, né? Todo mundo aí que esteve conosco aí, muito obrigada pela presença de todos. Lembrando que no próximo, né, dia 28 de novembro, temos mais uma palestra aí do Simpósio Sol Nasceu para Todos, aí com o pessoal, né, que vai falar sobre atividade física, treinamento esportivo. Eu coloquei até o tema da palestra aqui em cima, né? E a gente se vê aí, então, no próximo dia 28 de novembro, certo? Então, gratidão a todo mundo, né? Espero que vocês tenham aproveitado, que vocês, né, tenham adquirido um pouco de conhecimento aí, que a gente deve ter, né, passado algumas informações importantes aí. Muito obrigada, Maria Silvia, novamente. Amanda, muito obrigado, né? E muito obrigada a todos, tá? Até mais. Eu que agradeço, um abração para todo mundo. Bom feriado e bom final de semana. Bom feriado, isso.